Amor proibido entre dois jovens que se conheceram crianças e depois de muitos anos se reencontraram. Ódio entre famílias e disputa pelo reino, além de um plano de vingança dos exilados. Isso poderia facilmente ser uma temporada de Game of Thrones, mas na verdade é a história do Rei Leão 2. E eu posso te afirmar com todas as letras, na minha opinião, esse é até melhor que o primeiro filme. Eu sou Ana Áviles e hoje vamos falar do Rei Leão 2, o Reinado de Simba. Vamos lá? O Rei Leão é um clássico, todo mundo viu quando era criança, e ele é baseado na peça shakespeariana, né, de Hamlet. Geralmente é muito difícil você superar o primeiro filme, né, porque geralmente ele que marca, e principalmente quando ele é muito amado pelo público. Mas nessa continuação, nesse caso em específico, a escala de qualidade aqui subiu num nível impressionante, e acabou que o antecessor, né, o primeiro filme, foi uma ótima introdução pra gente se contextualizar do mundo ali, né? E a partir desse contexto que a gente recebeu do primeiro filme, eles conseguiram trabalhar muito bem as possibilidades do que eles podiam fazer agora nessa nova história, nesse filme 2, agora bebendo da fonte de Romeu e Julieta. É que breve completarei 15 anos. Mas Romeu e Julieta já foi usado para tanta coisa, já foi referência de tanta coisa, por que aqui ele se destacaria? O filme começa com um prólogo para nos ambientar ali da nova realidade de Simba. Ele agora tem uma filha, que no caso é a Kiara. Ele é o Bambambam, agora ele é rei, né? Ele cuida das terras do reino e aparentemente ele tá com um ótimo governo, todo mundo gosta dele como rei. E aparentemente tudo está em paz, de boa, nice. O primeiro filme, Simba passou por traumas terríveis. Só que na savana não tem psicólogo, né? Infelizmente. Porém, aconteceram muitas coisas, né? Ele perdeu o pai, ele pensou que a morte do pai era culpa dele, fizeram ele acreditar. Então, ele tentar ao máximo ser um pai presente e tentar proteger e guiar a Kiara para quando ela herdar o reino um dia. Mas o X da questão aqui é que, por ele ter fugido durante tanto tempo das responsabilidades, ele tá tanto querendo com que ela ame o ofício de herdar as terras do reino, que ele não dá espaço para ela perceber que ela quer aquilo, sabe? Dela gostar sozinha. Ele fica ali dizendo, não, essa é sua responsabilidade, você tem que fazer isso, você tem que gostar, você tem que ter a raiz de rainha no seu sangue, entendeu? Então, por mais que ele tente preparar ela, ele tá sempre ali, super protegendo e querendo estar no controle da situação. E quem diria, você já parou pra pensar que o Rei Leão, um leão, dava pra ser alvo de psicanálise? Eu nunca pensei até assistir o Rei Leão 2. E aí, logo no início, a Kiara conhece o Corvo. Nem de ti, nem do teu pai, nem de empresa nenhuma. Eu tenho minha vida feita longe daqui, tá tudo certo comigo. Mas nesse tempo ele ainda é criança e ele ainda vive com os exilados. Os exilados que estavam do lado de Scar, né? Quando ele tentou dar aquele golpe nas terras do reino. E aí quem estava do lado dele foi exilado. Aparentemente foi isso que eu entendi. É, tá bom. E aí, é um primor tão grande, gente, na narrativa, porque os exilados, eles planejam uma vingança por anos e usam o Corvo porque Simba não conhece a nova geração, porque eles são exilados. Gente, é impecável, é incrível como as músicas complementam a história. Aqui as músicas são de arrepiar, minha gente. Principalmente as duas músicas desse início, que é a música Somos Um e a música Minha Canção de Niná, que é a música que a mãe do Corvo, eu acredito que a mãe do Corvo canta pra ele. E essa música, que é totalmente vilanesca e nada infantil, porque, gente, essa música é absurda. Você presta atenção na letra, até porque prestando atenção na letra, eu pensei assim, gente, foi essa música que mudou meu caráter? Eu tô meio preocupada. Uma guerra que já vem e que vai ser te matar. Porque a música é espetacular e ela marca o ponto de virada. Porque a música, ela tá justamente nessa transição de Corvo criança para quando ele cresce e aí ele já tá pronto porque ele foi escolhido para cumprir esse plano de vingança, né? E tentar ali tirar Simba do seu reinado com todo um plano digno de série da HBO. É verdade. E aí aquela história, ele se aproxima de Kiara, fingindo que gosta dela, ele começa a conviver, aí ele se apaixona de verdade, e aí ele se aproxima de Simba e vê que as histórias que ele ouvia quando ele era criança não é exatamente o que ele tá vendo ali.
ele começa a se questionar do que ele tá vendo. Um pouco frio hoje, não é? Entre. Aí Kiara começa a gostar dele também, ele precisa conquistar a confiança de Simba. Então o que era para ser fingimento começa a se tornar verdade e ele começa a ter sentimentos verdadeiros. Ai, gente, eu adoro quando o amor vence. Você tá gostando desse rapaz? Gostando é pouco, pai. Eu tô apaixonada por ele. E aquele negócio, né? Porque os exilados, eles não contavam que Corvo ia olhar e ia perceber que as histórias que contavam para ele quando ele era criança talvez não seja tão verdade assim. Ele começa a perceber ali: Simba é esse vilão que eles estão me falando, que eles me fizeram acreditar a vida toda? E aí, por mais que Simba tivesse um pé atrás, ele começa a dar um voto de confiança pro Corvo. Porque, de uma certa forma, mesmo se ele entendessem, ele perceber, ele tem muita coisa em comum com o Corvo. Simba, ele cresceu com um dever, mas ele cresceu fugindo dessa responsabilidade, né, por causa do Hakuna Matata. Como se diz, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. E o Corvo, ele nasceu criado para uma missão, que no caso era lutar pelos exilados, fazer os exilados recuperarem as terras do reino e tirar Simba do poder. Era essa a missão dele desde criança. Então os dois tinham muita coisa em comum e ao mesmo tempo Simba, ele resolveu dar uma chance porque ele não queria culpar pessoas que não tinham nada a ver pelos erros do passado. Como se atreve a salvar a filha do rei? Até que a família do Corvo percebe que ele não tá mais tão afim de vingança, não. Ele veio com um papo aí de querer paz, de que dava pra conversar com Simba, pra tentar negociar. Eles não gostaram muito desse papo não, viu? E é engraçado porque Corvo, ele foi criado para ser um novo Scar, sucessor, né? E ele percebeu que ele não queria ser um novo Scar. E aí isso começou a virar um peso muito grande para ele. Até que a família do Corvo arma para que Simba descubra que Corvo não tá do lado dele. Do tipo, ó, ele tá do nosso lado. A gente quer lascar tu e ele tá do nosso lado. Não é assim, não. Bom trabalho, Corvo. Exatamente como planejamos. Você? Não! Eu não tive nada a ver com isto. Ataquem! E Kiara não duvida do Corvo em nenhum momento. Aí ela olha pra Simba e fala: Tiara! Você não vai flopar a minha história com Ari, pai. Não vai. Nesse momento que Corvo vai até Simba, ele pede perdão e aí ele é posto em julgamento. Gente, isso é absoluto cinema. No absoluto cinema é uma coisa... Esse momento é de arrepiar. Na última cena, eu fiquei com os olhos marejados. Porque tem uma música nesse momento que essa música, gente, é espetacular. A música, a fotografia, a arte da cena, as escolhas das cenas, né? Simba na pedra e a imponência enquanto toca, o coro todo toca aquela música, todos os animais. Acaba que Corvo foi exilado. E aí ele foge e quando ele se olha no reflexo, ele vê Scar. Então aqui ele acredita que ele é aquilo que ele estava lutando o tempo todo para não ser. Né? Ele percebeu, esse é meu destino. Eu tenho que ser igual a Scar, as pessoas nunca vão acreditar nas minhas boas intenções, então eu sou fadado a ter esse destino. A gente tem que sempre que ser pessimista. Isso que eu aprendi com a minha vida, que a gente tem que sempre que ser pessimista. E também por causa da cicatriz, porque tem um momento que a mãe do Corvo dá um tapa nele, uma patada na cara dele, ela arranha e ele fica com uma cicatriz no olho igual a do Scar. Gente, tudo tem um peso, é um negócio tão bem feito. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer... é uma obra-prima. E aí esse momento combina com o low point, que é o momento que dá tudo errado, já conversamos sobre isso neste canal. O low point, ele acontece 30 minutos antes do filme acabar e é quando tudo está dando errado. E aí, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, esse low point, né? Esses últimos 30 minutos do filme. E é muito bem feito. É nesse momento que tudo dá errado que Simba pergunta: você já se inscreveu no canal? Já deu like? Porque agora é treta, meu filho, é treta. E aí, vamos que agora... O bicho vai pegar, gente, literalmente. Literalmente o bicho vai pegar. Acho muito interessante, gente, como a Kiara e o Corvo, eles representam essa ascensão da juventude. Porque quem se prende ao ódio do passado são os adultos.
Mas a juventude não, a juventude quer desconstruir, quer fazer diferente. Mas durante aquela meia hora, cria ali para você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. E aí, a nossa Julieta vai atrás do Kovu, que é quando eles cantam a música Love Will Find a Way. Se traduz como o amor achará um caminho, ou como a gente canta aqui no Brasil, como o nosso amor. E é incrível, gente, como nesse filme não tem uma música ruim, todas contam a história junto com a gente, conta tudo pra gente. E aí, meu colega, figura de linguagem, né, nesse momento. E assim como a música Nesta Noite o Amor Chegou, essa música também é uma figura de linguagem. Quando tem uma música assim, de um casal que eles estão longe, estão sozinhos, sabe Elfo e Baifeiro na Floresta? É uma figura de linguagem, que eles estão se amando. O nosso amor, onde quer que eu vá. Gente, desculpa estragar a infância de vocês, mas é uma figura de linguagem para comunicar uma outra coisa, entendeu? Sexo. Com o reino fragilizado por causa da vingança, né? O ego de Simba tava no chão, minha gente. E como ele tava fragilizado, foi um momento perfeito para os exilados atacarem e invadirem o reino. Porque era agora ou nunca. É aqui que a gente chega ao clímax do filme. O que é isso, gente? Isso daqui. Como é que isso veio parar aqui? Meu Deus. São minhas redes sociais, caso você queira me seguir e ver outros conteúdos como esse de O Rei Leão e Disney e outras coisas. Que babado logo agora, né, gente? Mas aí já aproveitando, né, que já tá aqui embaixo, se você quiser ir ver lá. Não é tão interessante como uma guerra entre o rei e os exilados, mas tem um negócio ou outro, se você quiser. Aí pronto, aí invadiram. 2 gatos pingados, minha gente. 2 gatos pingados. E por alguma razão, os leões das terras do reino pareciam no menor número do que os exilados. Aí pronto, foi 2 gatos pingados de um lado, 3 gatos do outro. Eles estavam prontos, gente, para uma batalha. É nesse momento que o Kovu e a Kiara entram no meio desse confronto, né? E eles pedem que parem. Kiara, Kovu! E, gente, isso é muito simbólico. A coragem deles de se colocar no meio e os dois serem esse elo jovem da juventude que acaba com a guerra das dores do passado. Isso é muito simbólico, é muito incrível, gente, é muito forte. Mas a Mira, que é a mãe do Kovu, que eu lembrei o nome, Zira. De mal e pumba. a leoa, né? Ela não quer saber de paz, gente. Ela tá com sangue nos olhos, tá com ódio. Ela não quer saber que ela ficou anos exilada e ela idolatrava Scar. Então ela não quer saber de perdão, ela quer tomar o poder de volta. Aí pronto, minha gente, parte todo mundo pro pau. É agora que o pau come. Aí um dos irmãos do Kovu morre porque foi burro. Ele praticamente se morreu sozinho, porque o bicho é abestalhado. Este é um momento de glória. Caiu e morreu. Aí a Mira pega ódio e ela vai pra cima da Kiara. Aí as duas rolam ali pela terra, né? Elas têm ali uma guerra corporal, uma briga. Uma coisa muito importante. Esse irmão que morreu, ele morre na represa, né? Ele tá ali andando pela represa e ele mexe várias madeiras que estavam na represa. Informação muito importante. Gente, roteiro bem escrito é tudo. Então fiquem, porque isso vai ser importante para amarrar esse finalzinho. E aí a represa, ela é destruída, né? As madeiras caem e o rio volta a fluir. Só que aí no meio dessa briga da Mira com a Kiara, chega um dado momento que elas estão ali no precipício para o rio. Kiara tenta salvar a Mira, mas ela não consegue. E é nesse momento que Mira cai no rio também. Morreu agora. Agorinha. E aí nesse momento que a Kiara, ela tenta reunir todo mundo. Ela chega e fala pro pai dela: olha, desde criança tu me disse que nós somos todos um. Não faz sentido ter um lugar com exilados e aqui todo mundo junto. Nós não somos um, nós estamos separados. Gente, é incrível como esse filme consegue ser rico sozinho e ele consegue engrandecer ainda mais o primeiro filme. Nós. Olhe pra eles. Eles são nós. Que diferença você vê? Aqui você não precisa tirar nem pôr. O filme é perfeito e meu sonho é que tivesse uma adaptação em live action, mas uma adaptação do tipo que a história se passasse com seres humanos. Porque a história, gente, tem muito potencial, a trama, né? Dá pra encaixar essa história em tanta coisa. Ia ficar espetacular. Disney, me contrata, eu faço, eu sei fazer.
Não. O Rei Leão 2 tem uma história robusta, uma trilha sonora impecável. E mesmo que muitas histórias da Disney pareçam ter uma fórmula, aqui principalmente o Rei Leão 2 segue sendo uma das melhores sequências que a Disney já fez. Somos mais do que 1000, somos um. Você lembra da perfeição que é esse filme? Não se esquece de colocar aqui nos comentários, que eu sei que tem gente que, assim como eu, prefere esse segundo filme, mas o povo não fala tanto dele, eu não sei porquê. Então me segue nas minhas redes sociais para ter conteúdos exclusivos também, que eu também posto lá, tanto aqui quanto nas minhas redes verticais, né? Se você gosta de conteúdos como esse, não se esquece de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho, de deixar seu like para eu entender que você gosta e poder trazer mais aqui para você ver, tá bom? Então é isso, eu fico muito grata pela sua audiência, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!